Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de Física 2. Nessa aula vamos continuar nosso estudo sobre ondas mecânicas. Especificamente nessa aula vamos tratar uma propriedade importante das ondas mecânicas que nos informa que a velocidade de propagação de uma onda mecânica está relacionada exclusivamente com propriedades características e específicas do meio em que ela está se propagando. Vamos ver mais especificamente um modelo que nos permite descrever a velocidade de uma onda mecânica em uma corda e analisar qual deve ser a relação entre a velocidade de propagação dessa onda e as variáveis mecânicas que são características da corda que estamos analisando. Então, vamos lá? Bom, então vamos começar revisitando aqui as propriedades de uma onda mecânica e analisar especificamente como ocorre a formação de uma onda mecânica em uma corda. Então você tem aqui no lado esquerdo superior da figura uma corda, e essa corda está sendo movimentada para cima e para baixo de forma a produzir pulsos de maneira constante. Então se você ficar oscilando para cima e para baixo, você vai reproduzir o padrão de uma onda que acaba se propagando da esquerda para a direita aqui, com uma determinada velocidade v na corda, tá? Então essa corda está mostrando aqui exatamente uma onda que tem um comportamento senoidal, tá? Então esse pulso que se propaga para a onda, ele possui uma velocidade. E a velocidade não está relacionada com a velocidade de oscilação em que o indivíduo externo produz sobre a corda. Essa velocidade de oscilação vai acabar afetando a frequência de oscilação da onda, né? A frequência nós entendemos que é a quantidade de repetições que o mesmo padrão de onda forma a cada intervalo de tempo, né? Então, se a onda se repete 60 vezes por segundo, nós temos aí uma onda que tem uma frequência de 60 Hz ou 60 segundos na menos 1. Então, existem duas variáveis importantes que são relacionadas, que são características do meio que está produzindo a onda, tá? Do agente externo que está produzindo a onda. Essas são, então, a frequência e o comprimento de onda. No entanto, esse movimento inicial de produzir o pulso ou a onda em si, ela não é capaz de determinar a velocidade da onda. A velocidade da onda é definida por outros padrões, outras variáveis que nós vamos ver na sequência dessa aula. Então, mais exclusivamente, né, eu posso alterar a frequência da onda, fazendo essa oscilação acontecer mais rapidamente, né, ou mais lentamente. E a frequência acaba por alterar o comprimento de onda da onda numa corda, tá? Porque a velocidade ela é mantida constante. Nós imaginamos a propagação da onda com velocidade constante, tá? Essa é a forma que nós tratamos tradicionalmente as ondas, tá? E essa velocidade, então, ela não é afetada nem pela frequência, nem pelo comprimento de onda, embora seja exatamente isso que a equação está nos dizendo, tá? Na verdade, se você analisar mais profundamente, você vai perceber que essa relação para a velocidade constante é uma relação onde, se eu aumentar a frequência, necessariamente eu preciso reduzir o comprimento de onda. E vice-versa, aumentando o comprimento de onda, eu preciso reduzir a frequência, tá? Mas o produto dessas duas variáveis vai dar sempre uma quantidade constante, pois a velocidade da onda em uma corda, em outras ondas mecânicas que se propagam em outros meios, ela é uma constante que depende exclusivamente das propriedades do meio, tá? Mais especificamente, eu estou falando aqui sobre a velocidade de propagação de uma onda e nós temos que a velocidade de propagação ela depende basicamente da tensão em que a corda está submetida. Claro, né, isso vale apenas para a propagação da onda em uma corda, tá? Então a tensão em que a corda está submetida, ou seja, se a corda estiver mais esticada, nós vamos ver que a velocidade de propagação de um pulso ou de uma onda em si, ela é maior do que se a corda estiver um pouco mais frouxa. Então a força que submete a corda tensionando, né, que a gente chama isso de tensão, esticando, é uma das variáveis importantes para a descrição da velocidade. A velocidade vai depender, claro, dessa quantidade. E uma segunda quantidade é o que a gente chama de densidade linear, que nada mais é do que a massa por unidade de comprimento. Lá na mecânica, nós trabalhávamos, mecânica de corpos rígidos, né? Nós trabalhávamos sempre com a massa de um corpo. Agora, a variável que vai ser importante na descrição das ondas é a massa por unidade de comprimento, ou seja, quanta massa tem em cada unidade de comprimento da corda, tá? Não faz muito sentido trabalhar com a massa total, faz mais sentido trabalhar, então, com a massa por unidade de comprimento. Essas variáveis vão ficar mais claras
na medida com que nós deduzirmos aqui a expressão que nos fornece, né, uma equação matemática, uma expressão matemática, que diz para a gente qual então deve ser a dependência entre a tensão e a densidade linear para a velocidade numa corda. Já adianto, né, como disse, que a tensão ela faz aumentar, uma maior tensão faz aumentar a velocidade de propagação de uma onda. E a densidade linear, por outro lado, né, quanto maior for a densidade linear, menor será a velocidade de propagação da onda numa corda. Pense numa corda muito pesada, né? Como é difícil fazer uma onda se propagar naquele meio. Então o pulso que você produzir lá, balançando para cima e para baixo a corda, ele vai ter muita resistência para poder se propagar. Então já dá para entender aqui por que a densidade linear ela afeta de forma contrária, então, a velocidade de propagação. Mas essa frase aqui, eu gostaria de deixar como, para que você lembrasse, né? Ela é uma característica geral não só de uma onda numa corda, como uma onda mecânica qualquer, tá? Então vou ler aqui, a velocidade de propagação de ondas mecânicas lineares, tá? Ondas mecânicas lineares, depende exclusivamente das propriedades do meio em que a onda se propaga. Posteriormente, nós vamos ver também que isso ocorre para o som, que é uma onda mecânica. A velocidade de propagação do som no ar, ela é uma constante que depende das características do som no ar, mas ela não depende da frequência nem do comprimento de onda da onda que você está emitindo, depende exclusivamente das propriedades do meio. Para fins de conhecimento, a velocidade de propagação do som no ar é em torno de 340 metros por segundo, o que dá aproximadamente 1.224 km por hora. Tá? Isso é um bom número para a velocidade do som no ar. Mas isso é papo para outra aula. Então vamos ver aqui agora como nós então deduzimos uma expressão matemática que permite estabelecer então qual é a relação precisa entre velocidade, tensão e densidade linear, que são as três variáveis que estão de fato ligadas. Tá? Para isso eu vou fazer uma aproximação, imaginando não uma onda como um todo, tá? Mas eu vou fazer uma aproximação imaginando a propagação de um pulso. Ou seja, eu movimentei para cima e para baixo aquela corda lá da figura inicial apenas uma vez e analisei o pulso se propagando aqui para a direita. Tá? Então lembra que no caso das ondas não há transporte de matéria, ou seja, a corda que está desse lado não vai para o outro lado, mas há transporte de energia, a informação que o pulso está se propagando, ela de fato movimenta, né? O pulso sai desse ponto e à medida que o tempo passa ele vai andando para a direita. Mas a corda em si não se movimenta para a direita, ela se movimenta oscilando para cima e para baixo. Então eu estou imaginando um único pulso de uma onda senoidal, né? E ela está se propagando. E para poder deduzir uma expressão matemática, eu vou fazer duas aproximações que são relativamente simples e que nos permitem aqui descrever, sem perda de generalidade, o comportamento matemático da onda. Tá? Então eu estou imaginando aqui um pedaço da corda, né, onde o pulso está se propagando, da esquerda para a direita, e eu vou fazer uma aplicação da segunda lei de Newton sobre esse pedacinho aqui, ó, que está destacado como ΔS. Então um pequeno pedaço do comprimento que tem comprimento total ΔS, tá bom? É sobre ele que eu vou fazer uma análise das forças que atuam sobre ele e da aceleração que está envolvida sobre o meio. Mas como eu falei, eu vou fazer uma aproximação que serve muito bem para ondas lineares, em que a amplitude da onda, ou seja, o deslocamento na vertical aqui, na minha figura, né, quanto que ela se propagou, qual é o tamanho desse pulso, é muito menor do que o comprimento de onda. Tá? Então a amplitude é pequena comparada com o comprimento de onda. E uma segunda aproximação é que eu não vou tratar isso aqui exatamente como uma função senoidal, eu vou tratar isso aqui como o comprimento de um arco esférico, um arco circular, tá? Comprimento de arco, imaginando que isso aqui é exatamente um ângulo, um trecho de um semicírculo, um pedaço de um círculo, tá? Essa aproximação é necessária e ela é simples também, apesar de ser necessária, né? Ela é importante porque aí nós podemos fazer a aproximação imaginando que esse ângulo de abertura aqui que eu vou falar mais adiante, ele é sempre pequeno. Então essas duas aproximações são necessárias, mas elas não invalidam, né, a generalidade da expressão que a gente vai obter. Então como é que eu faço? Eu vou analisar novamente, então, esse pedacinho de comprimento de corda que está ampliado aqui na figura abaixo, tá? Então seria como se esse pedacinho tivesse representado aqui, ó, esse pedacinho de corda, peguei um pedacinho bem pequeno de corda, que tem comprimento ΔS, e eu vou aplicar a segunda lei de Newton, que é o que descreve a evolução mecânica de todos os movimentos, de todos os corpos
que a gente consegue enxergar na superfície da Terra, né? A mecânica descreve todo o movimento de qualquer corpo de massa m. E não seria diferente para o caso de uma onda que se propaga numa corda. Então repara que nesse pedacinho aqui eu vou ter duas forças de tensão aplicando sobre a corda. Eu vou ter essa extremidade da corda que puxa aquele pedacinho para a esquerda, que seria essa força de tensão aqui, e teria uma outra força de tensão do outro lado direito, né, aplicado aqui, que representa o que a corda está puxando. Né? Então a corda é um meio contínuo, o que eu puxo para a esquerda eu puxo para a direita. Essas duas forças são iguais, tá? Elas são iguais. Eu estou imaginando uma situação assim, onde o pulso se propaga com velocidade constante, eu tenho, portanto, duas forças iguais, tá? Ainda teria uma outra força aqui, que é a força peso, mas como eu estou imaginando que essa corda ela é bem... esse pedaço de elemento é muito pequeno comparado com as tensões, o peso dele é muito pequeno comparado com as tensões que atuam sobre a corda. Então eu vou negligenciar essa pequena força que existe aqui, que seria a força peso para baixo, para que eu consiga resolver mais facilmente as equações, tá? Então veja, fazendo uma análise direta aqui e simples, né, eu consigo observar que a projeção da força de tensão no eixo X aqui, que seria uma vertical, seria essa projeção, ela equivale à projeção da força de tensão no eixo X negativo. Ou seja, que eu puxo para a esquerda, eu puxo para a direita também, e a corda assim possui somatório de forças no eixo X igual a zero. Tá? Isso é muito razoável, você deve ser capaz de visualizar que esse somatório dá zero. Tá? Então nem precisa decompor as forças, independente das componentes, né? Eu terei o somatório igual a zero. Essa equação não diz muito pra gente, ela é mais interessante quando eu faço a análise na vertical aqui, ou na direção do eixo R, tá? Então, quando eu faço a análise no eixo R, eu vou ter o somatório das forças de tensão projetadas no eixo Y, já vou deduzir essas equações, ela vai gerar uma força resultante na direção para baixo, aqui na direção do raio, tá? E eu imagino que esse comportamento é circular e que essa força gera uma aceleração do tipo centrípeta, tá? A aceleração característica do movimento circular com velocidade constante, tá? É a aceleração, então, centrípeta que nós vamos considerar. Então, o somatório das forças no eixo vertical, apontando aqui para baixo, ele deve ser igual à massa da cordinha, do pedacinho do elemento de corda que nós estamos analisando, vezes essa aceleração centrípeta. E a partir disso, que eu vou agora juntar as equações e vou deduzir uma relação que permite escrever uma expressão matemática em que a velocidade vai estar relacionada com a tensão que a corda é submetida, né? É a tensão que é aplicada aqui sobre os dois elementos, e a velocidade de propagação, no caso aqui a corda está se propagando da esquerda para a direita, mas isso é irrelevante para as deduções. Bom, então vamos ver como fica a dedução para esse pulso. Então aqui nós temos novamente, né, a figura da página anterior, que representa aqui um pedacinho de corda submetido às duas tensões, e eu vou aplicar então o somatório das forças na direção do raio aqui, tá? Antes aqui eu vou fazer duas definições que vão ser úteis aqui na dedução da expressão final, tá? Então a primeira delas é que a gente chama pela letra grega mi, tá? É um M estilizado, a razão entre massa e comprimento. Então, isso aqui, esse mi, é o que a gente chama de densidade linear, ou massa específica linear, da corda, tá? Então é quantos quilogramas a corda vai ter a cada metro, ou em unidades do Sistema Internacional, ou quantas gramas eu vou ter por centímetro, enfim, quanta massa eu vou ter por comprimento, tá? Então é a razão da massa da corda, ou do elemento no caso, dividido pelo comprimento que ela possui. Se eu tenho uma corda mais leve, digamos assim, significa que ela tem uma densidade linear menor, ou seja, ela tem menos quilogramas por metro do que uma corda mais pesada, tá? Um barbante bem fininho vai ter uma densidade linear muito menor do que uma corda de violão, a sexta corda de um violão, né? A primeira corda do violão ela é bem fininha, então ela tem a densidade pequena, e a sexta corda é a que tem a maior densidade, porque ela é mais grossa, para você aí que tem um conhecimento sobre o violão. Então essa aqui é a definição, tá? É simplesmente a razão entre massa por comprimento, é o que a gente chama de densidade linear.
E nós temos também a definição aqui, aí é geométrica, tá? Que esse comprimento de arco, né, ΔS, ele vale R vezes o ângulo total que eu tenho da esquerda para a direita aqui, tá? Então veja, ΔS é igual a R vezes θ, né? Só que no caso aqui eu tenho duas vezes o θ, porque o θ que está sendo mostrado na figura, ele é o ângulo da abertura até a mediatriz aqui. Então, na verdade, o comprimento total do arco da corda é R, que é o raio da corda, vezes 2θ. Tá? Essas duas informações serão importantes e eu vou utilizá-las aqui na dedução. Então vamos ver como é que eu faço essa dedução para obter a expressão que relaciona a velocidade com tensão e densidade linear. Então, olhando para a figura, eu faço a projeção da tensão de um lado no eixo da radial aqui. Né? Então vai ser essa componente é o cateto oposto ao ângulo mostrado na figura, portanto vai ser T seno θ. Então, olhando aqui, eu tenho T seno de θ, mais, do outro lado, eu também tenho T seno θ. Repara que as duas forças apontam para a mesma direção no eixo vertical, né, para baixo, então essas duas forças contribuem se somando para obter a aceleração centrípeta total. Tá? Isso vai ser igual à massa do elemento de corda, do elemento da corda, que eu chamo de ΔM, vezes a aceleração centrípeta, que já está mostrada aqui na figura anterior, ela é simplesmente a velocidade ao quadrado dividido pelo raio da curva. Então vai ser, no nosso caso aqui, vai ser a velocidade de propagação elevada ao quadrado dividido pelo raio de curvatura. Ok? É simplesmente a aplicação da segunda lei, eu só fiz o somatório de forças, igualei a massa. Agora eu vou fazer algumas substituições e simplificações para que a gente possa encontrar a expressão final. Então aqui do lado esquerdo nós temos o seguinte, T seno θ mais T seno θ, isso vai dar 2T seno θ. E do lado direito, agora onde tem a massa, ΔM, eu vou substituir pela densidade linear multiplicada pelo comprimento ΔS. Tá? Então vai ficar m mi ΔS. Perdão. Mi ΔS. Opa, faltou um R aqui. Igual, vezes, na verdade, V quadrado sobre o raio. Agora continuamos, né? Vou substituir agora o ΔS que eu coloquei, acabei de colocar, por R vezes 2θ. Então vai ficar 2T seno de θ igual a mi vezes R vezes 2θ V quadrado sobre R. Agora eu vou fazer algumas simplificações, né? Repara que a constante 2 aparece dos lados esquerdos e direito, então significa que eu posso dividir a equação toda por 2, dos dois lados, então é o mesmo que simplificar esse 2 com esse 2. E que do lado direito eu tenho R dividido por R, e que R é diferente de zero, obviamente, então eu posso fazer essa simplificação. Agora eu posso já pensar em isolar a velocidade, né? Porque é a variável que eu quero obter. Então repara que teremos o seguinte, ó, velocidade é igual a T, que é a tensão, dividido pela densidade linear, que é o μ, vezes seno θ,
dividido por θ. Agora, esse termo aqui também vai necessitar uma aproximação. Essa aproximação é chamada de aproximação para seno de θ aproximadamente igual a θ, né? Se você tem um ângulo pequeno, o seno desse ângulo medido em radianos é aproximadamente igual ao ângulo, tá? Melhor, o ângulo medido em radianos é igual a aproximadamente o seno. Então, à medida com que esse ângulo fica pequeno, e na verdade aquele valor será pequeno porque o ΔS é um elemento bem pequeno, né, para a gente poder determinar. Na verdade, eu tendo a fazer ele, eu faço ele tender a zero, na verdade, né? Faço ele cada vez menor para que a aproximação seja válida. Então esse ângulo θ acaba sendo pequeno também. O que resulta que nessa aproximação, né, também é um limite fundamental lá do cálculo, isso aqui tudo vale 1. E aí nós chegamos finalmente à equação da velocidade. Esqueci um quadrado aqui. Pronto. Chegamos finalmente à equação da velocidade de propagação de uma onda senoidal, né, uma onda qualquer, na verdade, em uma corda vibrante. Essa, portanto, é a equação, e ela é bem importante, porque ela vai descrever para a gente, então, qual é a velocidade. Opa, faltou aqui um termo muito importante que é tirar a raiz quadrada do lado esquerdo, tá? Do lado direito. Então, a velocidade de propagação de uma onda em uma corda, um pulso, na verdade, né? Essa dedução é feita para o pulso. Ela é diretamente proporcional à raiz quadrada da tensão, que mantém a corda esticada, e inversamente proporcional à raiz quadrada da densidade linear de massa, tá? Essa raiz quadrada ela precisa existir aqui, ela é resultado da dedução que fizemos, claro, tá? Mas ela mantém também a constante proporcional, as dimensões, perdão, né? As dimensões de tensão e densidade linear iguais à velocidade. Inclusive, deixa até como exercício, né, que você prove que a raiz quadrada de Newton por metro por quilograma, por comprimento, perdão, a raiz quadrada de Newton por quilograma por metro, que é o que a gente tem aqui dentro dessa equação, isso é igual à velocidade, tá? Então eu sugiro que você faça aí como exercício, demonstrar isso, tá? Que a velocidade tem unidades iguais à unidade de tração sobre μ elevado a 1/2, ou raiz quadrada de tração sobre densidade linear, tá? A unidade de tensão é Newton, é uma força, e a unidade de densidade linear de massa é metro por quilogramas por metro no sistema internacional, perdão. E a unidade de velocidade, obviamente, é metros por segundo. Tá bem? Então veja que a velocidade, como foi deduzida, não depende nem da frequência nem do comprimento de onda. Então aquela equação que nós escrevemos lá no início, deixa eu voltar aqui, ela é de fato válida, mas o que ocorre é que a velocidade não depende necessariamente das duas, né? Ela vai ser sempre igual a uma constante estabelecida pela tensão e pela densidade linear. Se eu mudar a frequência de oscilação de uma onda, né? Então se eu fizer um movimento para cima e para baixo mais veloz aqui, eu altero a frequência, claro, e para isso eu tenho que alterar o comprimento de onda. Se eu aumento a frequência, eu diminuo o comprimento de onda para que o produto dessas duas grandezas dê sempre o mesmo valor, tá? Então a multiplicação é que tem que dar sempre constante, porque a velocidade não depende nem do comprimento de onda, nem da frequência, embora seja igual ao produto das duas variáveis. É importante você entender essa relação. Tá bem? Eu vou fazer aqui um pequeno exemplo para a gente fixar o conteúdo. Bom, então vamos pensar aqui no exemplo, tá? Ele diz assim, uma corda uniforme tem massa de 0,300 kg e comprimento 6 metros. A corda passa por uma polia e suporta um corpo de 2 kg. Encontre a velocidade do pulso se movendo ao longo dessa corda. Então, a corda está esticada, ela é mantida esticada através de um peso que está sendo suspenso ali pela polia, né? Suspenso pela corda que passa pela polia, na verdade. E esse peso é o que mantém a corda esticada. Tá? Se eu produzir, então, uma onda sobre essa corda, ela vai ter uma velocidade de propagação que depende exclusivamente dessa tensão
e também da densidade linear da corda, tá? Então são dois cálculos que eu tenho que fazer antes de determinar a velocidade de propagação do pulso. Eu tenho que determinar qual é a tensão que está submetida à corda, né? E tenho que determinar também a densidade linear da corda. Se eu fizer esses dois cálculos, basta aplicar a equação que derivamos anteriormente para obter o resultado final. Ok? Então já tomei a liberdade aqui de construir o diagrama de corpo livres, né? De corpo livre do nosso problema. Olhando aqui para o bloquinho, eu vou ter a tensão, que é uma força que a corda faz para cima, que é de fato a que nós estamos interessados, e o peso do bloquinho, tá? Eu desprezo aqui o efeito do peso da corda, que tem um pouquinho de peso, né? 0,300 gramas, mas próximo a 2 quilos não tem um peso assim tão relevante. Então a gente faz esse cálculo e eu tenho aqui a tensão, né, aplicada para cima, e eu tenho o peso, tá? Então faço lá como a gente resolveu diversos problemas em Física 1, analisando o diagrama de corpo livre, né, imaginando que o bloco fica suspenso, ou seja, não vai estar em movimento, o somatório das forças, né, nesse caso, vai ser igual a zero. Então eu tenho que tensão menos o peso é igual a zero. Repara que esse peso é o peso do bloco, tá? Não o peso da corda. Não pode confundir essas duas questões. Então, a tensão, que é o que mantém a corda esticada, é igual ao peso, vou colocar assim, mb, massa do bloco, vezes g. Substituindo os valores, nós temos um bloco de 2 kg, vezes a aceleração da gravidade, que nós consideramos 9,898, nós obtemos então a tensão. Fazendo esse cálculo, a gente deve obter um valor próximo a 19,6 newtons. Tá? Então esse é um resultado inicial que vai ser útil para a gente calcular a velocidade posteriormente. Então nada mais nada menos do que a gente está determinando a tensão que atua sobre a corda para obter a velocidade. Né? Lembre-se que velocidade vai ser diretamente proporcional à raiz quadrada da tensão e inversamente proporcional à raiz quadrada da densidade linear. O próximo passo é obter então a densidade linear de massa da corda, é um cálculo simples também, e depois nós podemos calcular então a velocidade. Bom, então vamos ver como a gente faz. A densidade linear tem uma fórmula simples, né? Ela é obtida através da razão entre a massa da corda dividido pelo comprimento da corda. Então nós temos uma massa de 0,300 kg. Não se esqueça de colocar no Sistema Internacional de Unidades para que obtenha tudo no Sistema Internacional, tá? Inclusive as respostas. E o comprimento é, se eu não me engano, 6 metros, né? Fazendo essa divisão, a gente vai chegar a 0,05 quilograma para cada metro de corda. Então, cada metro de corda tem 0,05 kg. Agora eu aplico esses dois valores na relação da velocidade, né? É uma questão muito simples. Eu utilizo a fórmula que nós deduzimos, velocidade é raiz da tensão sobre μ. Isso vai dar igual a raiz quadrada de tensão, 19,6, dividido pela massa linear, a densidade linear de massa, 0,05. Obtemos, portanto, a velocidade que equivale aproximadamente 19,8 metros por segundo. Essa então é a velocidade de propagação da corda, 19,8 metros por segundo. Então é a velocidade que o pulso ou qualquer onda vai se propagar através dessa corda, tá? Lembrando aqui que eu tenho uma simplificação feita na corda, né? Na verdade isso
essa tensão não vai ser a tensão definitiva na medida com que a corda tem uma determinada massa, né? Então a corda nunca vai ficar esticada perfeitamente dessa forma, né? Ela vai ficar um pouquinho para baixo aqui, ela vai ficar mais ou menos assim, né? Ah, perdão. Ela vai ficar mais ou menos assim, dobrada aqui mais ou menos na metade. Então a tensão seria um pouquinho diferente da que nós calculamos aqui, porque temos que considerar o peso da caixa, da corda. Mas, em geral, esse cálculo é sempre ignorado, né? Nós não analisamos o peso da corda para a resolução dos problemas, pelo menos dos mais simples, a menos que seja especificado que é para considerar o peso da corda, tá? Mas já é uma forma, então, de nós determinarmos a velocidade da propagação de um pulso. Então, se um pulso for lançado aqui no início da parede, esse é até um exercício que eu sugiro aqui como atividade. Se você produzir um pulso aqui na esquerda, quanto tempo ele demora para chegar aqui na polia, mais ou menos, né? Bom, esse pulso independe da frequência, independe do comprimento de onda, a velocidade dele já foi determinada, né? Ela vale sempre 19,8, e todas as ondas que se formarem aqui terão sempre a mesma velocidade, embora possam ter frequências e comprimentos de onda diferentes. Tá bem? Então a velocidade de propagação da onda Então gostaria que você lembrasse desse resultado importante, que a velocidade de propagação de uma onda mecânica depende exclusivamente das características do meio, não depende do comprimento de onda nem da frequência da onda gerada, tá? Esses fatores não afetam a velocidade de propagação. O que afeta a velocidade de propagação, no caso de uma onda que se propaga em uma corda, é qual é a tensão que mantém a corda esticada e qual é a densidade linear de massa, ou seja, quanta massa ela tem por cada unidade de comprimento. Essas são as variáveis que afetam a velocidade de propagação de uma onda, ok? Vou encerrar o conteúdo dessa aula por aqui, nós nos vemos numa próxima oportunidade. Um abraço e até mais.